I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Under the false pretense of the true Word, he associates himself with the Word. He did just the same thing that his type did, which was Judas 2,000 years ago. What did he do? Judas came in as a believer, being a devil from the beginning. He was born the son of perdition. Sob a falsa pretensão da verdadeira palavra, ele se associa com a palavra. Ele fez exatamente a mesma coisa que seu tipo fez, que foi Judas 2000 anos atrás. Que fez ele? Judas entrou como crente, sendo um diabo desde o princípio. Ele nasceu o filho da perdição. He pulled nothing over on Jesus because he knowed him from the very beginning. Amen. For he was the Word. All right. And remember, Judas took the place as treasure and fell by money. So does the church of this day. Não enganou Jesus, porque ele o conhecia desde o princípio. Amém, pois era a palavra. Muito bem. E lembre-se, Judas tomou o lugar como tesoureiro e caiu por dinheiro. Assim cai a igreja deste dia. The Catholic Church, as we noticed last night, charging for novenias, charging for prayers, and charging for everything. It's almost saying that it fell the same thing to the daughters of the Catholic Church, which the Protestant. A Igreja Católica, como notamos ontem à noite, cobrando por novenas, cobrando por orações e cobrando por tudo mais. É quase a mesma coisa, e a mesma coisa sobreveio às filhas da Igreja Católica, que foram os protestantes. The whole thing's wrapped up in money. There's where Judas fell, and here's where he fell, and there's where the Protestants fall. A coisa toda está envolvida em dinheiro. Foi aí que Judas caiu, e aqui é onde ele caiu. E aí é onde os protestantes caem. Watch, rides a pale horse as he appears on his ride, this last ride. He's on his last now. Now that is not in our day. That will be on down. It's a seal, foretold. Of course, see, the church has done gone up when this happens. Observe, cavalga um cavalo amarelo quando aparece em sua cavalgada, esta última cavalgada. Ele está em sua última agora. Agora, isso não é em nosso dia, será mais adiante. É o selo predito. Porque, veja, a igreja já terá subido quando isto acontecer. When Christ appears here on earth, as this fellow appears and becomes completely the devil. From Antichrist all the way down to false prophet, then into the beast, the devil himself. Quando Cristo aparece aqui na terra como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo,
desde o anticristo, no decorrer de tudo, através de falso profeta, então na besta, o próprio diabo. And he's riding on a pale horse, colored all up, mixed with all kind of colors, to make him pale and deathly. E ele está cavalgando um cavalo amarelo, todo colorido, e misturado com todo tipo de cores para torná-lo amarelo e mortífero. But when our Lord appears here on earth, he'll be riding on a snow white horse, and he'll be completely, fully the Emmanuel, the Word of God incarnate in a man. That's how much difference there is in him. That's the difference of it. Mas quando nosso Senhor aparece aqui na terra, ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve, e será completa e plenamente o Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Está vendo? Esse é o tanto de diferença que há entre eles. Essa é a diferença entre eles. Notice, the Antichrist is on a pale horse, mixed colors. A horse is a beast that represents a power. His power is all mixed up. Why? It's politics. It's national powers. It's religious powers. It's demon powers. Note, o anticristo está sobre um cavalo amarelo, cores misturadas. Um cavalo é uma besta que representa um poder. Seu poder está todo misturado. Por quê? É política. São poderes nacionais, são poderes religiosos, são poderes demoníacos. It's all kinds of powers mixed together. A mixed pale horse was. He's got all kinds of powers. But when Jesus comes, it's on a one solid color horse. The Word. Amen. São todos os tipos de poderes misturados. Era um cavalo misturado, amarelo. Ele tem todos os tipos de poderes. Mas, quando Jesus vem, é sobre um cavalo de cor única. A palavra. Amém. This one mixes its colors of red, white, black. 3 colors in one, represented in one. And 3 powers represented in one. The white horse, the black horse, red horse. And 3 crowns in one. Sure. Este aqui mistura suas cores de vermelho, branco, preto, 3 cores em uma, representadas em uma. E 3 poderes representados em um. O cavalo branco, o cavalo preto, cavalo vermelho. E 3 coroas em uma. Está vendo? Claro. I've seen the crown myself. Just all that close, looked at it. Wouldn't let me get to it on account of glass. So there it was, big lock on it, set in a case, triple crown. So I know it's the truth. So there he was, triple crown. Biker, heaven, purgatory, and earth. Eu mesmo vi a coroa. Fiquei perto assim e eu olhei para ela. Não era permitido chegar até ela, por causa do vidro sobre ela. Assim, ali estava, um grande cadeado nela, colocada num porta-joias. Coroa tríplice. Por isso sei que é a verdade. Assim, ali estava ele, coroa tríplice, vigário. Céu, purgatório e terra. 3 powers united together. See? All mixed up in a color, pale. Death spoke in the whole thing. Political and religious and demon powers. Mixed together. Politics. He is the king of politics. Satan is. Smart. Sure, don't try to outwit him. Just trust the Lord. 3 poderes unidos. Veja, tudo misturado em uma cor, amarela. Morte expressada na coisa toda. Poder político e religioso e demoníaco misturados. Política. Ele é o rei da política, Satanás é. Inteligente. Ufa. Com certeza. Não tente ser mais esperto que ele. Somente confie no Senhor. Só isso. I've all went through before. All smart educations and things like that come from the wrong side. Just follow through the Scripture. Find out if that's right. Follow Cain's children and see what they become. Then follow Seth's children and see what they will become. Not as I'm supporting ignorance, not at all. No, sir. Como todos estudamos isto antes.
Tudo o que é inteligência, instrução e coisas assim procedem do lado errado. Somente siga isso através da Escritura. Verifique se está certo. Siga os filhos de Caim e veja o que eles se tornaram. Então siga os filhos de Sete, veja o que eles eram. Não que eu esteja encorajando a ignorância, de modo nenhum. Não, senhor. But you take any person's hardly of the Bible, very seldom, and there's one named Paul that was a smart man, and he said he had to forget everything he knowed in order to know Christ. He said, I never come to you with enticing words of wisdom of man, but I come to you in the power of the resurrection of Christ. That's right. The power of the Holy Ghost. Mas tome qualquer pessoa, dificilmente, da Bíblia, muito raramente... E houve um chamado Paulo, que era um homem inteligente, e ele disse que teve de esquecer tudo o que sabia para conhecer a Cristo. Disse, não vinha a vós com palavras persuasivas da sabedoria dos homens, mas vinha a vós no poder da ressurreição de Cristo. Isso mesmo, poder do Espírito Santo. Look at the others. Some of them didn't even know right to left hand, and all. Look down through the age of the prophets and where they come from, and so forth. See what I mean? See, it's a smart, intellectual, and wisdom. Wisdom is exactly the very thing that takes you away from God. Aleluia. Veja os outros. Alguns deles nem mesmo sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Veja no decorrer da era dos profetas e de onde vieram, e assim por diante. Está vendo o que quero dizer? Veja, é inteligente, intelectual e sabedoria. Sabedoria é exatamente a própria coisa que afasta você de Deus. He had three powers or three jurisdictions, the earth, heaven, and purgatory. He is himself a Trinity. That's what he's made up of. And he rides in a Trinity. His power's in a Trinity. His crown's in a Trinity. His horse is in a Trinity. Ele tinha três poderes ou três jurisdições: a terra, céu e purgatório. Ele próprio é uma trindade, assim ele é formado, e cavalga em trindade. Seu poder é em trindade, sua coroa é numa trindade, seu cavalo é em trindade. That's what he is, a Trinity, a power of Trinity, a crown of Trinity, a horse riding of Trinity, that's of offices, a four again. Aleluia. See? A four again. All right. É isso o que ele é. Uma trindade, um poder de trindade, uma coroa de trindade, um cavalo cavalgando de trindade. Isto é, de ofícios. Um 4 novamente, veja. Um 4 novamente. Muito bem. Three stages of his ministry makes him one person, Satan incarnate. Three stages of the ministry. Antichrist, false prophet, and beast. And three types. See now, there's three types now. That makes him. Três estágios do seu ministério fazem-no uma pessoa, Satanás encarnado. Três estágios do anticristo, falso profeta e besta. Esses três tipificando, veja. Agora, aí estão três tipos agora que o formam. God makes himself known too. And water, blood, spirit makes a Christian a son of God by the word of God. See? And these three powers makes him a devil. See? All of this sure is water, blood, and spirit, which is of God. And that's politics, religion, and demon power mixed together makes him the devil. Deus se dá a conhecer também em água, sangue, espírito. Torna um cristão um filho de Deus pela palavra de Deus. Está vendo? E estes três poderes o tornam um diabo. Está vendo? Este aqui é água, sangue e espírito, que é de Deus, e aquele é a política, religião e poder demoníaco misturados, que o tornam o diabo. Christ, first coming, a mortal, he comes three times. Christ is in three. Watch how he comes. He's a four. Watch Christ. First coming, he come a mortal to bleed and die. Is that right? That's his first coming. A primeira vinda de Cristo, um mortal. Ele vem três vezes. Cristo é em três, está vendo? Observe como ele vem. Ele é o 4. Observe Cristo. Primeira vinda, ele veio um mortal para sangrar e morrer, está certo? Essa foi sua primeira vinda. The second coming is the rapture. We meet him in the skies, immortal.
His third coming, He's the incarnate God. Hallelujah. God Emmanuel to reign on earth. Right. 23. A segunda vinda é o arrebatamento. Nós o encontramos nos céus, imortal. Sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado. Amém! Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Isso mesmo. Somente 3. Fourth stage of the rider, what? The fourth stage of this rider is called death. Death means eternal separation from God. That's what death means. To be eternal, separated from God. Quarto estágio do cavaleiro, observe. O quarto estágio deste cavaleiro é chamado morte. Morte significa separação eterna de Deus. É isso o que morte significa, estar eternamente separado de Deus. Now, if we place this fella out, class, if we have showed by the Bible who that fella is, and we even took the hills of place and everywhere just exactly detailed right on down. And now he's called by the eagle death. Amen. That's what he calls him. Agora, se identificamos este indivíduo, classe, se mostramos pela Bíblia quem é esse indivíduo, e até mesmo tomamos os montes, o lugar e todos os lugares, nos mínimos detalhes até o final. E agora ele é chamado pela águia de morte. É disso que o chama. Remember here, see, death is eternal separation. Remember, saints don't die. They sleep. Not die. You heard my words and believed on him and sent me has eternal life. Lembre-se aqui, veja, morte é separação eterna. Lembre-se, os santos não morrem. Eles adormecem, não morrem. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. That's right. Shall not come into the judgments, pass from death unto life. I am the resurrection and life, said Jesus. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Isso mesmo, não entrará no juízo, passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Lazarus dead, he sleepeth. Amen. Fear not, the girl's not dead, but sleepeth. They laughed him to scorn. Is that right? Yes. Amen. Oh, my. See, saints don't die. Lázaro morto, ele dorme. Não temas, a menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Está certo? Oh, que coisa! Veja, os santos não morrem. Separation from God is death. Eternal death, and this fella is called death. So keep away from him. Amen. What is the organizational system? The first. Amen. Number one, church, organized. And when he took the understanding of Constantine at the Nicaea Council. Separação de Deus é morte, morte eterna. E este indivíduo é chamado morte. Assim fique longe dele, que é ele, um sistema organizado, organizacional. A primeira igreja número 1 organizada, e quando ele aceitou o entendimento de Constantino no concílio de Nicéia. We brought them women last night and showed how that Eve, the first bride, before her husband ever got to her, she fell by disbelieving God's word in Eden. The spiritual bride that was born on the day of Pentecost of Christ before he could get to her. What happened? She fell at Rome. What? Forfeited her virtue of the word for dogma. Amen. Amen. Falamos daquelas mulheres ontem à noite e mostramos como Eva, a primeira noiva, antes que seu marido chegasse a ela, ela caiu por descrer da palavra de Deus no Éden. A noiva espiritual que nasceu no dia de Pentecostes de Cristo, antes que ele pudesse chegar a ela, que aconteceu? Ela caiu em Roma. O quê? Abriu mão da sua virtude da palavra por dogma. Amém. Oh, my. I feel stimulation coming again. Just think that. Amen. I don't mean to act crazy. I don't mean that, but you don't realize what that does to me. I've been sitting in this for 4 days now. And so
I have to say something kind of get me feeling human again. Oh, que coisa! Eu sinto estímulo vindo novamente sobre mim. Sim, Senhor, pensando no que é. Não tenho a intenção de agir como um desequilibrado, não tenho essa intenção, mas simplesmente vocês não entendem o que isso faz comigo. Faz agora 4 dias que tenho ficado esperando. Simplesmente tenho de dizer alguma coisa para me sentir humano novamente. Vocês sabem o que quero dizer. Sim. All right. Start talking like that and you see visions breaking all over the place. That's right. That's the reason I say something to get myself back again, and shake back again. Muito bem. Começo a falar assim e tenho visões se manifestando por todo o lado. Isso mesmo. Vejam, é por isso que digo algo para me fazer retornar e sacudir-me de volta. Estão vendo? Did you ever notice me when I have a discerning line? I'll say something to make people laugh. Then I'll say something to make people cry. Then I'll say something to make them angry. Já me observaram quando tenho uma fila de discernimento? Eu digo algo que faz as pessoas rirem, então digo algo que faz as pessoas chorarem. Então digo algo que as deixa indignadas. I've got something spotted out. I'll say something to see how it takes, and I'll see what kind of light's over and what takes place. Noto alguma coisa e digo alguma coisa para ver a reação, então vejo que tipo de luz está sobre elas, o que acontece. I don't know where it's at now, where it's calling or not, if it isn't. That's their genuine believer, all right. You call them and say, you so-and-so. Então sei onde está e sei se isto está chamando ou não. Se não, está sentado ali um crente genuíno. Muito bem. Você os chama, então diz, o Senhor, fulano de tal. Veja. And when you get down, the Spirit begins to anoint them, you begin to see that flashing coming everywhere, see like that around the room. So that's the reason I say something, kind of start back again, start off new again, see. E quando se humilha, o Espírito começa a ungir, então começa a haver esse brilho vindo por toda parte. Veja, assim, ao redor da sala. Assim, é por isso que digo alguma coisa como para recomeçar, dar um novo início. Veja. Ever since last Sunday, I just sat right in a room, just praying, that's all, under the anointing. I know this is right. Amen. If you believe God, I know you do. You just watch the end of the week. Oh, glory! Hallelujah! Desde o último domingo, só fico sentado numa sala, só orando. Só isso, e sob a unção. E eu sei que isto está certo. Vocês creem em Deus. Eu sei que creem. Somente observem no final da semana. Estão vendo? Estão vendo? Muito bem. Estão vendo? Now, death means eternal separation from God. You remember now, saints don't die. Agora, morte significa separação eterna de Deus. E lembre-se, agora, os santos não morrem. Remember, his bride was given a pale horse. This rider was given a pale horse to go forth with. He was given this pale horse to go forth with. And he rode this pale horse of death. Now, we know what that was. We know what church that was. Lembre-se, a sua noiva foi dado um cavalo amarelo. Quero dizer, a este cavaleiro foi dado um cavalo amarelo para com ele sair. Foi-lhe dado este cavalo amarelo para com ele sair. E ele cavalgou este cavalo amarelo de morte. Agora sabemos o que foi isso. Sabemos que igreja foi essa. And remember, and last night, she was not only a whore, she was a mother of harlots. Amen. And we find out that what made her a whore was a woman that's that type of a woman. It's a flat word to say amongst a mixed audience, but the Bible says that, you see. So then we realize that that's a woman that lives untrue to her marriage vows. E lembre-se, ontem à noite, ela não era só prostituta, ela era a mãe de meretrizes. E verificamos que o que a tornou prostituta foi uma mulher que é esse tipo de mulher. É uma palavra vulgar para dizer numa audiência mista, mas a Bíblia diz isso, veja. Assim, então, nós compreendemos que essa é uma mulher que vive infiel a seus votos matrimoniais.
And you see, she's supposed to be, says herself, calls herself the Queen of Heaven. That would be the bride of God. God is Christ. E veja, ela deveria ser, declara-se, chama a si mesma a rainha do céu. Essa seria a noiva de Deus. Deus é Cristo. And we find that she's committing fornications. And she's causing the kings of the earth to commit fornications. And all the rich men and great men, the whole earth went after her. See? E descobrimos que ela está cometendo fornicações e está fazendo com que os reis da terra cometam fornicações e todos os homens ricos e grandes homens. A terra inteira se foi após ela. Está vendo? And then we find out that she produced some daughters. And they were harlots. What is a harlot but a whore? The same thing. A fornicator. Fornications. Evil. Adulteries. Committing what to do. Organized. Got a system. Taught the man-made systems. Pentecost and a whole bunch. E então verificamos que ela produziu algumas filhas, e elas eram prostitutas. Que é uma prostituta senão uma meretriz? A mesma coisa, uma que comete prostituição, prostituições, perversa, adultérios cometendo. O que fizeram? Organizaram, obtiveram um sistema, ensinaram os sistemas feitos pelo homem, pentecostais e o bando todo. Now, don't let your conscience drop down your pocket, Pentecost. Let me tell you something. Let's look the thing right in the face. We're too late down the road now to go pulling punches. Agora não deixem sua consciência cair no seu bolso, pentecostais. Permitam-me dizer-lhes algo. Encaremos isso de frente. Estamos já avançados demais na caminhada agora para ficar usando de meias palavras. Look here. We are living in the Laodicean church age, and that was the most ridiculous church age of all the rest of them. A lukewarm and the only one that Christ was on the outside trying to get back in, and that's the Pentecostal message. Olhem aqui, estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia. E essa foi a mais ridícula era da igreja dentre todas as demais. Morna e a única em que Cristo estava do lado de fora, tentando voltar para dentro. E essa é a mensagem pentecostal sendo propagada. Said, I'm rich, boy. You was poor first. Now you really got rich, see? Haven't needed nothing, and oh, what you was, he said, you're naked, miserable, blind, poor, wretched, and don't even know it. Disse, rico sou. Ora, você era pobre no princípio. Agora você realmente ficou rico, veja. De nada tenho falta o que você era? Ele disse, tu estás nu, miserável, cego, pobre, desgraçado, e nem mesmo o sabes. Now, if a man was naked out there on the street and knowed it, well, he tried to help himself. But when he don't know it and you can't tell him no different, then he's in a bad shape. God have mercy upon him. Agora, se um homem estivesse nu lá na rua e soubesse disso, ora, ele tentaria se ajudar. Mas quando ele não sabe disso e não aceita que você lhe diga nada, então ele está em má condição. Deus tenha misericórdia dele. Certo. Notice. Oh, my. Now, remember, this Antichrist himself, being the man, his bride, which is his church, was given a space to repent, and she did not do it in that church age. Thyatira. You remember it? Note. Que coisa. Agora lembre-se, este anticristo, ele próprio sendo o homem, a sua noiva, a qual é sua igreja, foi dado tempo para que se arrependesse e ela não o fez. Naquela era da igreja, Tiatira. Lembra-se disto? Let's go back just a minute. It won't hurt us to go back just a minute. Let's go back to second chapter. Just a minute. It's real. Second chapter of... now, Thyatira. Now watch this right quick now. My, we're just about closing time. Haven't got started. Pode você... Bem, voltemos só por um minuto. Não vai nos atrapalhar voltar só por um minuto. Voltemos ao capítulo 2 só por um minuto. Nós o leremos. Capítulo 2 de... Agora, Tiatira. Agora observe isto, rapidamente agora. Que coisa, estamos quase na hora de encerrar e nem comecei. But notice, Thyatira. Now it begins at the 18th verse of the second chapter.
Mas note, Tiatira. Agora começa no versículo 18 do capítulo 2. Unto the angel, that's the messenger, of the church of Thyatira, write these things, saith the Son of God, who has his eyes like unto flames and his feet like unto fine brass. Ao anjo, que é o mensageiro, da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas e os pés semelhantes ao latão reluzente. I know thy works and thy charity and thy service and thy faith, thy patience and the works, and has to be more than and the last to be more than first. E conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e as que tens serem mais do que e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. There you are. You know her in the Bible. She was the wife of Ahab. And here is the woman, church, Jezebel, the wife of the false prophet, which is supposed to be the genuine prophet of God, the Pope. Right? The genuine prophet. And his wife, Jezebel. Aí está. Você a conhece na Bíblia. Ela era a esposa de Acabe. E aqui está a mulher, igreja, Jezabel, a esposa do falso profeta, o qual devia ser o genuíno profeta de Deus, o Papa. Certo, o profeta genuíno e sua esposa, Jezabel. Now, Ahab was supposed to be a genuine Jew, but he was a rascal. You know that. Because his wife just let him any way he wanted to. We find out Jezebel takes her money and leads these the way they want to, too. Agora, Acabe devia ser um judeu genuíno, mas era um fracote. Você sabe disso, porque sua esposa o guiava como queria. Nós verificamos que Jezabel usa seu dinheiro e guia estes da maneira que eles querem também. Which calls herself a prophetess. Get it? To teach and subdue my servants. See, that Jezebel teaching has swept the country. To commit fornications, to eat things sacrificed to idols. I gave her space to repent of her fornications, and she repented not. Que se diz profetiza, entende? Ensine e subjugue meus servos. Veja, esse ensinamento de Jezabel simplesmente espalhou-se pelo país, para que cometam prostituições e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, está vendo? De suas prostituições, e não se arrependeu. Watch this next verse. I will cast her into a bed, that's hell, and them that commit adultery with her unto great tribulations, that's going into the great tribulation, not the church now, except they repent of their deeds. Observe este próximo versículo. A porei numa cama, isto é, o inferno, e sobre os que adulteram com ela virão grandes tribulações. Essa está entrando na grande tribulação, não a igreja agora, se não se arrependerem das suas obras. Now, watch out here. I will kill her children, her harlots, with death. Amen. Spiritual death. You believe it? That's the word. Agora estejam atentos aqui. Ferirei de morte, morte espiritual, a seus filhos, suas prostitutas. Vocês creem nisto? Essa é a palavra. I will kill them with death. If they're killed, they're eternally separated. All right. Remember, he gave her a space to repent. Feri-los-ei de morte, e se estes mortos, eles estão eternamente separados. Muito bem, lembrem-se, ele lhe deu tempo para que se arrependesse. Thyatira age was the dark age. The dark horse rider
rode in that time, when all the masses and everything had to be paid for, and the prayers and the novenas and so forth. Now, see his black horse then, after he refused to repent in Thyatira, what? Changes his riding from a black horse to a pale one, death, for his last ministry. A era de Tiatira foi a era das trevas. O cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época, quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais, e as orações, e as novenas e assim por diante. Agora veja seu cavalo preto. Então, depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira, o quê? Muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo, morte, para seu último ministério. I might just give the individual a little shake here. To refuse God, to refuse God's call, you'll do it the last time sometime. And just like that church did, it's over. God, patience will not always strive with man. See? Agora, talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui. Rejeitar a Deus, rejeitar ao chamado de Deus, você fará isso pela última vez algum dia. E do mesmo modo que aquela igreja fez, está acabado. Deus, paciência, não contenderá para sempre com o homem. Está vendo? And when she refused it and refused to accept it, then she changed and went, and now she's got a name called death, separation. God said, I'll even take her children, the Protestants, and every one of them I'll kill with eternal separation. My Lord. There you are. Thyatira age, the dark age. His black horse now turns to death for his last ministry. E quando ela recusou, esse recusou a aceitar, então ela mudou e foi. Agora, ela tem um nome chamado morte, separação. Deus disse, eu até mesmo tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles eu matarei com separação eterna. Aí está, a era de Tiatira, a era das trevas. Seu cavalo preto agora torna-se morte para seu último ministério. See how the church ages blend in with the seals? It's perfect. And we know it's right. The Holy Spirit makes no mistake. He gave us a great vindication the last time when we got the church ages done back there, you know. Está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos? Perfeitamente. E sabemos que está certo. O Espírito Santo não comete engano. Ele nos deu uma grande vindicação a última vez, quando concluímos as eras da igreja lá no passado. Você sabe. See the loving long-suffering of God. Before He passed judgment upon her, He gave her a place to repent. And it's in the name of the Lord I say this. He's give the Protestant church the same thing and she won't do it. Veja a amável longanimidade de Deus. Antes que proferisse juízo contra ela, Ele lhe deu tempo para que se arrependesse. E é em nome do Senhor que digo isto. Ele deu à igreja protestante a mesma coisa e ela não quer fazê-lo. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore.
Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore.